de Governo Bilac Pinto e indaga se algum outro secretário de Estado ou os chefes de polícia, se a secretária adjunta queira fazer mais alguma observação. Doutora Luísa Barreto, fui cobrada aqui de forma muito gentil pelo nosso dileto e fraterno amigo deputado João Leite, que eu não fiz uma saudação especial à doutora Luísa Barreto. Fica aqui registrado, deputado João Leite, né? Nossa admiração, nosso respeito e nosso carinho especial que temos por ela. Sua dívida. Pela competência devedor, aqui já externada junto a todos nós. É indiscutível a competência que ela tem, não só a competência, o carinho e a responsabilidade pelo cargo que ela sempre ocupou por onde ela passou. Não só aqui na Assembleia, mas também a gente vê que ela trata com a mesma seriedade, mesma responsabilidade. Fica aqui, doutora Luísa Barreto, registrado publicamente o nosso carinho, a nossa admiração e o respeito que temos pela senhora aqui presente. A senhora sempre pode contar conosco aqui. Eu disse até o jornalista do jornal Tempo, a convocação ela é personalíssima, mas a doutora Luísa Barreto será sempre muito bem-vinda à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, porque ela tem aqui pessoas que não só admiram, respeitam e têm um apreço enorme. Muito obrigada, deputado. Pode ter certeza que a admiração, o carinho e o respeito são recíprocos. Obrigada. Indago ao coronel Edgar Estevão, se o senhor deseja fazer uso da palavra. Nossos cumprimentos à mesa, todos os deputados, aos nossos colegas do governo, deputado federal Bilac Pinto, secretário de governo, nosso general Mário Araújo, coronel Giovanni, doutor Wagner, secretária em exercício, Luísa, todas as entidades. E entendo que o nosso secretário de governo já esclareceu bem todos os pontos e deixamos para novas indagações. Doutor Wagner Pinto, o senhor deseja fazer alguma saudação? Eu quero cumprimentar a mesa dos deputados, na pessoa do presidente, o sargento Rodrigues, cumprimentar nosso secretário de governo, que muito bem explanou o cenário político da situação, né? A construção da recomposição salarial foi devidamente feita ao longo do ano próximo passado, e agora é uma situação praticamente política. E cumprimentar aqui as associações, os sindicatos, que aqui se fazem presente, muito bem representando todo o elo da segurança pública. Agradecemos, doutor Wagner. Passo a palavra ao ilustre comandante-geral da Polícia Militar, coronel Giovanni Gomes da Silva. Saudação a todos, em especial aos nossos deputados, presidente da mesa, o deputado sargento Rodrigues, secretário Bilac Pinto, secretário-general Araújo, os nossos amigos aqui que têm nos ajudado aí, nós juntos, a conduzir a segurança pública do Estado de Minas Gerais. É uma saudação, só reafirmando o processo que temos participado aí desde o início do comando, já em janeiro do ano de 2019, e dizer para todos que todo o processo ele foi lastreado, todo momento, pelos princípios da publicidade e, principalmente, não foi feito nada escuso. Todas as reuniões elas foram devidamente publicadas, inclusive anunciado para a imprensa, algo que eu não via em outros governos. Todas as reuniões, isso demonstra a transparência do governo atual. Todas as reuniões dos comandos, bem como da comissão que foi escolhida pelas classes, todas elas, a imprensa noticiou com data e hora e local. Então, esse processo ele foi um processo muito democrático e culminou, né, com o que já foi anunciado aqui, com a assinatura de uma ata e depois com o projeto de lei que foi trazido aqui para a Assembleia.
Eu, como comandante-geral da Polícia Militar, quero dizer que a gente confia num governo, nós estamos com o governo, porque é um governo sério, é um governo transparente e, mais do que isso, é um governo responsável. Essa é a minha fala. Agradecemos ao Coronel Giovanni Gomes da Silva. Passamos a palavra ao General Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. O senhor tem a palavra. Deputado Sargento Rodrigues, em nome do qual cumprimento todos os parlamentares presentes, nossos companheiros de governo, deputado Bilac Pinto, os comandantes das forças, chefe de polícia, representante da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais, senhoras e senhores, representantes das entidades de classe, convidados. O nosso chefe, o nosso secretário de governo abordou a questão no nível político com muita propriedade e transparência, e os reflexos no ambiente político, quer seja no Estado, quer seja no âmbito nacional, e as preocupações muito pertinentes apresentadas aqui para todos. Eu vou me ater ao objeto desta convocação, que eu faço com muito orgulho por participar desse processo de construção democrática dos nossos problemas. O objeto da convocação é buscar esclarecimentos sobre o cumprimento do acordo firmado entre o governo, parlamentares e representantes das entidades de classe e das forças de segurança. Um pouco diferente do secretário Bilac Pinto, eu participei de todos os eventos relevantes nessas negociações. Como disse o coronel Giovanni, tudo foi feito com muita transparência, respeito e uma preocupação que os próprios comandantes já vinham trazendo para o governo. E as entidades de classe reforçaram essas preocupações. Esses comandantes têm como ponto forte serem comandantes de tropa, tiveram na construção de suas histórias profissionais o acesso, galgando cada posto, vindo lá do chão da fábrica. Isso é muito importante, o que reforça os valores e a liderança que exercem diante das suas corporações. Eu fico muito à vontade de estar ombreando esta missão com eles, que são todos eles de acordo com a Constituição Mineira, têm assento no secretariado e tiveram um papel muito importante nessa negociação. E eu quero, no atendimento a esse objeto, reforçar, como disse o coronel Giovanni, todos os trabalhos foram feitos de forma muito transparente e respeitosa, e com a participação de extrema importância da Secretaria de Governo e do secretário Levi, Otto Levi. Portanto, não me cabe aqui trazer nenhum esclarecimento, a não ser deixar muito claro que tudo que foi construído e consta da ata foi trabalhado com muita seriedade e pelo desafio da questão e pela importância e os reflexos disso no ambiente político de Minas Gerais e também na construção, na proteção da nossa sociedade. E a questão política agora se encontra com o governador, como disse muito bem o secretário Bilac Pinto, e oportunamente será divulgado a todos. Essa é a minha mensagem, e eu trago aqui o meu testemunho de ter acompanhado todo o processo de construção, junto com boa parte aqui dos parlamentares que acompanharam todas as negociações. Muito obrigado. Agradecemos a fala do general Mário Lúcio Alves de Araújo. Indagamos ao deputado Eli Grilo, se deseja, como autor do requerimento também, se deseja fazer alguma consideração. Bom dia a todos.
Primeiro, pedir desculpa por ter chegado um pouco atrasado, mas eu tive que andar 500 quilômetros ainda hoje, por isso que eu atrasei. Cumprimentar meus colegas deputados, companheiros da segurança pública, de todas as pastas, instituições, sindicais, associações que aqui estão. Cumprimentar nosso companheiro, Coronel Estevo, pessoa que eu aprendi durante este ano a admirar e, se me permite, chamá-lo de amigo. Eu, companheiro e colega de plantão de 86, Wagner Pinto, numa delegacia difícil, né, Uberaba, onde nós fazíamos ali uma média de 6, 7 flagrantes por dia, dia e noite, né? Coronel Giovanni, que nós temos a satisfação, já está virando cidadão uberabense, viu, gente? Toda semana está aparecendo lá. Precisa acelerar mais os convites, né, coronel? Araújo, da mesma forma, general aí está estrada pavimentada daqui para Uberaba já, e região. Cumprimentar meus colegas aqui da bancada, Roberto, Coronel Sandro, nosso secretário de governo, Bilac, traga aqui um abraço do ex-prefeito Guaritá, presidente da comissão, Sargento Rodrigues, João Magalhães, Bruno Enger, Léo, Duarte Bexi. Olha, eu até dei... Cadê o Sábio? Atleticano a gente nem vê. Outro lá. Vou te mostrar um cheque depois. Eu gostaria de cumprimentar a todos e dizer que eu até dei uma entrevista no dia que nós temos uma reunião, secretários, e eu disse que nós não tínhamos nenhuma dúvida, e acabei de ouvir isso do senhor, que o governo trataria a coisa com muita seriedade e cumprimento daquilo que foi tratado, até porque tinha uma ata assinada por todos nós que estávamos em várias reuniões, em todas elas nós participamos, e o governo sempre demonstrou muito cumpridor daquilo que se fez com a segurança pública. E nós não tínhamos nenhuma dúvida de que isso vai acontecer, né? A preocupação ela existe por parte de nossos colegas que representam as instituições e as entidades sindicais e associativas, até por compromisso também firmado por todos esses dirigentes que aqui estão. A base fica, e o Wagner e o Coronel Giovanni e o Estevam sabem muito bem disso, fica interrogativo o tempo todo, o que vai acontecer, não vai acontecer, o governo vai sancionar? Olha, o prazo é até dia 17, está dentro do prazo regimental, o prazo institucional dele, e nós acreditamos. Eu não tinha dúvida disso, mas eu vi o final e a resposta que Vossa Excelência deu ao presidente da comissão, o Sargento Rodrigues, ela vai de encontro àquilo que eu gostaria de dizer e que eu falei através da imprensa. Falou, olha, é muito mais para uma assertiva e termos uma resposta para dar para a nossa base, que nos pergunta e nos interroga todos os dias. Então, eu me dou por satisfeito e gostaria que levasse o nosso abraço ao Otto, que não pôde estar presente, mandou uma justificativa, é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, ele próprio sabe disso, sempre foi uma pessoa que nos ajudou muito a resolver os problemas que aparecem nas nossas vidas, principalmente no que tange a segurança pública, né? Eu, após isso, devolvo a palavra ao presidente e, mais uma vez, peço desculpa aos colegas por ter chegado atrasado. Não é do meu feitio, mas a estrada estava muito ruim e eu tive que andar muito para poder chegar a tempo. Mais tarde nós conversamos. Devolvo a palavra, presidente. Agradecemos as intervenções do vice-presidente da comissão, o deputado e delegado Eli Grilo. Passo a palavra ao deputado Bruno Engler, que também é um dos autores do requerimento para as suas considerações. Deputado, tem a palavra. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues.
de maneira semelhante ao deputado Eli Grilo, gostaria de justificar o porquê do meu atraso. Eu sou membro efetivo da Comissão de Constituição e Justiça e estava ali exercendo minha atividade parlamentar. Assim que eu li o último projeto do qual eu era relator, eu pedi licença ao presidente e vim aqui para participar dessa audiência tão importante para os servidores da segurança pública. Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar todos os colegas deputados na figura do presidente Sargento Rodrigues, cumprimentar também o secretário Bilac Pinto, o secretário Mário Araújo, o comandante-geral Coronel Giovanni, o chefe da Polícia Civil, Dr. Wagner, e o comandante-geral Coronel Estevo, além de todos os outros representantes do governo. E dizer da importância dessa audiência. Inclusive, Sargento Rodrigues, quando Vossa Excelência teve a ideia dessa audiência, eu estava em Brasília e foi muito bem recebida a ideia, mas um questionamento: por que a gente precisa convocar o governo, se o governo ele está trabalhando junto conosco? E realmente está. O governo tem sido muito transparente, como foi colocado pelo comandante-geral Coronel Giovanni, nas negociações, todas as negociações com ata publicada, com acesso à imprensa. Nada do que foi negociado ou foi construído ao longo de todo esse processo. Me esqueci de cumprimentar os presidentes de associações aqui também representados e aqueles que nos acompanham. Nada do que nós negociamos ao longo deste mais de um ano de negociação foi feito em segredo. Sempre foi feito de maneira transparente, com acesso à imprensa, tudo caminhava de maneira tranquila, até que a oposição teve a brilhante ideia de uma emenda inconstitucional, uma emenda Jabuti, estendendo para todas as categorias, que gerou toda essa polêmica e todo esse impasse, algo que não acrescenta em nada e não ajuda em nada as outras categorias, que não vão receber um centavo a mais por causa dessa emenda inconstitucional e ilegal, mas que atrasa e gera tensão sobre a recomposição da segurança pública. Mas é importante estar aqui hoje, ouvir os membros do governo e ouvir o compromisso. Eu acho que a palavra que qualifica o porquê dessa audiência pública é tranquilidade. Nós precisamos ter a tranquilidade de que todo esse processo não foi em vão, de que os servidores da segurança pública vão receber a sua recomposição salarial, que não vem há muito tempo, e que nós não ficamos, não só nós deputados, mas que nós e o governo não ficamos fazendo papel de bobo por mais de um ano. Então, a gente precisa efetivamente dessa tranquilidade, daí a necessidade dessa cobrança. A gente precisa que o governador sancione a recomposição da segurança pública, vete a emenda inconstitucional, que obviamente vai vetar, e depois, se essa casa derrubar o veto, espero que essa casa tenha a responsabilidade de manter o veto, mas se essa casa derrubar o veto, vai haver o questionamento na justiça. Mas enquanto a gente não tiver publicado, sancionado a recomposição da segurança pública, nós vamos ficar ainda com essa preocupação. Se a recomposição vai vir, se nós vamos sacramentar todo esse trabalho de negociação que foi construído a muitas mãos, através dos deputados, dos presidentes de associação, do governador, dos secretários. Então, é importante ouvir esse compromisso e a gente precisa, efetivamente, dessa tranquilidade. Olha, o governador vai sancionar o que ele prometeu, vai vetar o que é inconstitucional e descabido, e nós vamos poder ter a tranquilidade de já ter na lei garantido a recomposição salarial dos servidores de segurança pública, que é o que a gente vem pleiteando há mais de um ano, não é escondido de ninguém, e não é porque agora deu uma polêmica, que o governador de São Paulo veio dar pitaco, que fulano e beltrano veio botar o nariz onde não deve, que a gente vai ter alguma mudança de paradigma. Agradecemos ao deputado Bruno Engler. Indago ao deputado João Magalhães, membro efetivo da comissão, se deseja. Não. Indago ao deputado João Leite, membro efetivo da comissão, se deseja fazer uso da palavra. Vossa Excelência tem a palavra. Sim, senhor presidente, eu queria rapidamente dizer, primeiro, que a segurança, a liderança de Vossa Excelência, Coronel Sandro, Bruno Engler, doutor Eli Grilo, tantos que trabalham aqui na Assembleia Legislativa em favor da nossa segurança, em favor do nosso pessoal da segurança, teve um papel fundamental. Nossas entidades brilharam durante esse tempo, tiveram paciência para aguentar o governo passado, foi uma tristeza.
Era impossível termos isso que nós temos aqui. Não vinha nenhum representante do governo para discutir as questões. Líderes das entidades sofreram agressão em Ouro Preto, por parte de colegas da corporação, enquanto lutavam para que tivesse a recomposição das perdas inflacionárias, foram agredidos. Esse foi o ambiente, e as entidades conseguiram liderar, e com um papel muito importante do deputado Sargento Rodrigues, dos líderes das entidades, conseguiram suportar esse tempo. Foi um deserto para a segurança pública, o governo do PT. O governo do PT desconheceu a segurança pública, a importância da segurança pública. E agora, com oportunismo, aproveitaram tantos anos de entendimento, de confiança, de também muita paciência dos líderes das entidades. Nós temos que reconhecer isso aqui. Nós poderíamos ter tido uma situação em Minas Gerais incontrolável. Um governo que, inclusive, de alguma forma, tentou bloquear a Comissão de Segurança Pública. Tentou bloquear. Nós não tínhamos membros na Comissão de Segurança Pública para aprovar requerimentos. Convocação, porque o deputado Sargento Rodrigues cansava de convidar, quando convocava, desconhecia a Assembleia Legislativa e desconhecia a Comissão de Segurança Pública. Foram anos aqui, e os líderes das entidades acompanharam, foram anos difíceis que nós vivemos no governo do PT. Naquele tempo, nós, inclusive, votamos, nós tivemos, por parte do governo, encaminhamento do Piso Nacional da Educação. O Piso Nacional da Educação, que é um piso para 40 horas, Minas Gerais são 24 horas. Não é? É a carga no Estado da Educação, 24 horas. Qual que é a carga da segurança, hein, Caximbim? Valdemar Leite não chegava em casa nunca. Pai, onde é que você estava, pai? Você não veio dormir em casa? Não é? Qual que é a carga? Hein, Subão? Qual que é a carga da segurança pública? Qual que é a carga horária? Então, nós temos que ter um respeito por essa categoria. Nós estamos vendo cada ataque à segurança pública, o desvario de um senador da República. Eu fui soldado do Exército. Eu fazia segurança no paiol do quartel. Eu só tinha uma ordem: atira se tentar entrar no quartel. Era essa ordem. O soldado do quartel, você vai abrir o paiol do quartel com todo o armamento, quem é que vai pegar aquela arma? Para atirar contra quem? Era a ordem que eu tinha, era aquela. Então, nós estamos vendo cada coisa muito mal colocada, e, por outro lado, nós estamos vendo a atuação da segurança pública no Estado de Minas Gerais. É algo impressionante o trabalho que está sendo feito. Nós não podemos misturar as categorias. Minha mãe é servidora. Minha mãe é servidora da Secretaria de Obras, já aposentada, e meu pai é da polícia. Meu pai já faleceu. As categorias são diferentes, né? Minha mãe trabalhava, voltava, meu pai não voltava nunca, no tempo que não tinha nem iluminação pública em Belo Horizonte. O velho não voltava nunca, e a gente, os 5 filhos lá tremendo, apavorados. Né? Eu me senti na pele dos meninos, dos policiais, que estavam naquele quartel em Fortaleza, e vem um desvairado com uma retroescavadeira para cima dos filhos dos policiais, das esposas, um negócio assim, maluco que nós estamos vivendo. Então, a gente espera que a imprensa, especialmente, explique o que é uma coisa e o que é outra coisa. Educação é importante, é fundamental, mas são 24 horas semanais. Essa é a jornada. Polícia, bombeiro, vocês estão há quanto tempo lá em Brumadinho? Não é 24 horas, é 24 horas todo dia que os bombeiros estão lá, que a polícia militar ficou guardando casas para não ser assaltada, que o delegado, o investigador estão acompanhando, investigando, o negócio não para. Até dentro das forças de segurança pública nós temos diferenças. Está aqui o presidente do Sindicato dos Peritos do Estado de Minas Gerais.
O perito lida com o cadáver, põe a mão lá, não é? Ele tem um plus por causa disso. Ele põe a mão, ele fica lá na madrugada atendendo um acidente. Não é? A perícia é assim que funciona. Outros da segurança não vão pôr a mão ali, mas o perito põe a mão e faz a análise. Então, nós temos diferença até na segurança pública. Isso tem que ser respeitado. Então, nós vimos, deputado Sargento Rodrigues, uma quebra de confiança. E aí, patrocinado pelo PT e seus companheiros aqui na casa, não é? Fazer algo oportunista para prejudicar o Estado de Minas Gerais. Acho que está prejudicando o governador, os secretários. Não, estão prejudicando o Estado de Minas Gerais. Estão prejudicando porque conseguiram passar algo que até a gente tem que ficar nos patrulhando para não dizer que é aumento. Porque só sai na imprensa que é aumento. Não é aumento, é reposição de perda inflacionária. É diferente, são 6 anos, Cachimbinho. Sem reposição. Eu sinto que minha mãe recebe. Meu pai deixou. Herança ele não deixou, mas deixou para ela a pensão para ela receber. O remédio da minha mãe sobe quase todo dia, os remédios que ela toma. Mulher de policial, viúva de policial, de gente de segurança pública, gente, toma remédio, aquela tarja preta lá, Hilton, aquela tarja preta que minha mãe toma, não é? De ter aguentado as noites com 5 filhos, pai não chega, vai chegar ou não vai chegar. Então, nós precisamos ter responsabilidade nesse momento. Mas é importante aqui, para finalizar, deputado Sargento Rodrigues, reconhecer o trabalho. Queria agradecer ao coronel Giovanni pela atenção permanente às demandas, aos pleitos, que não são para mim, é para a segurança de Minas Gerais. Queria agradecer muito ao coronel Giovanni. E aqui fazer também uma menção aos nossos bombeiros, que nos enche de orgulho, né? E nosso sistema penitenciário, a segurança é o momento agora. Creio que nós temos que enfrentar tudo para dar à segurança pública de Minas Gerais o que ela tem dado para nós. Nós estamos nos sentindo seguros, nós sabemos que os bombeiros vão atuar, nós sabemos que os peritos vão estar lá na pista, né? Nós sabemos que o nosso policial militar está lá na esquina, trabalhando pela gente, nós sabemos que vai ser investigado, o sistema penitenciário funcionando. É importante que essa casa dê uma resposta ao nosso sistema de segurança. E enfrentar os oportunistas de última hora. Os oportunistas. Aqueles que não têm compromisso com absolutamente nada. Só com o sofisma. Só com a mentira. Os argumentos de sofisma não são verdadeiros, que conseguem colocar na grande mídia que a segurança pública de Minas Gerais vai ter aumento salarial. Uma mentira que se tornou uma verdade. Isso que aconteceu no nosso país nos últimos anos. Os sofistas, depois dá uma lida nos gregos, filósofos, né? E as nossas escolas hoje ensinam filosofia. Ensina a pessoa a ser sofista, não é? É a pessoa fala alguma coisa para você, não importa que é verdade, mas se eu te convencer, se é aumento, até eu vou ficar repetindo, é aumento, é aumento, é aumento, igual um bobão, não é? É reposição de perda salarial. Vocês estão perdendo, há 6 anos perdendo dinheiro. Suas famílias, seus filhos, esposa, as viúvas dos policiais que tombaram nas ruas e que deixaram para suas famílias um dinheiro, tem 6 anos que não tem recomposição salarial. Por fim, queria dizer que o deputado Sargento Rodrigues, esse grande devedor a Luísa Barreto, porque na oposição ao PT aqui, a nossa querida Luísa Barreto era nossa assessora da minoria. Esse deputado Rodrigues precisava de um documento, um dado. Lá na tribuna, chegava a Luísa Barreto correndo, entregando o dado para ele e tal. E ele nem ia fazer uma menção de Luísa Barreto aqui, gente. Ainda bem que ele, não é? Esse ingrato, ainda bem que esse ingrato, viu, Eli? Esse ingrato lembrou, né, dos documentos, né?
daquelas visitas à lei de transparência. Toda hora ele pedia, toda hora tinha um documento que ele precisava. Ainda bem que ele se recuperou um pouco ao citar você, não é, Luísa? E também eu queria te agradecer também, que eu sou devedor a você também. A nossa oposição foi uma oposição firme por causa da sua responsabilidade, competência, qualidade, não é? E eu fico muito feliz do governo de Minas Gerais ter a Luísa Barreto no planejamento, está tratando da questão de Brumadinho, está tratando da questão de Mariana. Trabalha, viu? Continua trabalhando. Ainda veio aqui por causa do Rodrigues e quase que ele não cita ela, gente. Hein, Alexandre? Alexandre, quase não citou a Luísa, hein? Aquela que dava os documentos para a gente. Hein, Bahia? Hein, Coelho? Aquela que dava os documentos. Ainda bem que ele lembrou. Obrigado, deputado. Agradecemos, deputado João Leite. O João sempre me dando uns puxãozinhos de orelha aqui, né? Mas a doutora Luísa já está acostumada. Eu deixei aqui os autores fazer as manifestações, os membros efetivos da comissão. Eu vou pedir licença aos demais colegas deputados, pelo menos nesse momento, para indagar se algum presidente de associação deseja fazer alguma colocação, feitas as respostas do secretário. Acredito que pelo menos respondeu quase todos os nossos questionamentos. Se eu não conseguir aqui transmitir tudo aquilo que era o pensamento de vocês, mas vocês têm toda a liberdade. Subtenente Éder, presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares, ASPRA. O senhor tem a palavra. Bom dia a todas e todos. Quero, inicialmente, parabenizar os autores do requerimento, a pessoa de quem preside essa sessão, o deputado Sargento Rodrigues. Quero cumprimentar os nossos comandantes das forças, Coronel Estevo, Coronel Giovanni, deputado Wagner, nosso secretário, e, em especial, o nosso secretário Bilac e a nossa secretária, que se fazem presente aqui, representando o governo do Estado. Posso dizer, sem sombra de dúvidas, que Minas respira a liberdade e a democracia. Indiscutivelmente. Ainda que no governo pretérito nós não obtivéssemos e não obtivemos, em hipótese alguma, qualquer possibilidade de diálogo, as nossas vozes não foram caladas e ecoaram as montanhas de Minas Gerais. Aqui o deputado João Leite, que, juntamente com o deputado Sargento Rodrigues, presidiram diversas sessões com os demais parlamentares, em que as nossas vozes não foram caladas. E este governo, secretário Bilac, ele agiu diferente. E assusta-nos. Primeiro, nós devemos entender o papel da imprensa, que ela tenta exercer o seu accountability sobre as forças e sobre tudo o que ocorre neste país. Isso é legítimo da imprensa. E aí nós entendemos as razões se nós acompanharmos esse processo. Disse muito pouco, ou quase nada, nesta mesma imprensa, de que se aqui estamos hoje, nesta casa, discutindo uma recomposição inflacionária, ela se deu através do diálogo. Foram N reuniões em que estiveram os comandantes das forças, e a imprensa precisa entender que está para além de qualquer conotação política e ideológica. Uma mesa de negociação em que estavam presentes os nossos comandantes gerais, as entidades de classe, os parlamentares federais e estaduais, os secretários de governo. Que democracia maior é esta? Impossível. Impossível dizer qual seria um ambiente mais democrático do que uma mesa de negociação. E vossas excelências, se me permitem, foram firmes enquanto defensores do Estado. Porque os nossos pedidos não eram de recomposição, eram recomposição e reajuste. Mas foram serenos. Foram gestores públicos a ponto de entender que não caberia naquele momento a inclusão de qualquer centavo de reajuste, mas admitiram a recomposição das perdas inflacionárias. E quando eu digo que a imprensa tenta exercer o seu accountability, ela não está errada, mas ela é no mínimo covarde. Eu vou usar uma palavra muito tranquila para dizer um status de covardia por uma razão muito simples. Em momento algum, esta mesma imprensa disse
que se os governos pretéritos tivessem concedido percentuais de 3,2, 4 pontos, alguma coisa a cada ano, não chegaríamos a esse estágio. Não chegaríamos. Não teríamos força política, não teria comandante geral nenhum, não teria secretário de governo nenhum, não teria governador nenhum que se disporia a sentar à mesa para discutir qualquer coisa que estava sendo admitida ano após ano. E ainda mais leviano, secretário. Mais leviano. Aí eu chamo de leviandade. Eles atribuem um impacto de 9 bi para a segurança pública como se fosse hoje, como se fosse ontem. Esquecem de dizer que serão nos próximos 3 anos. Vindo para cá, ouvindo uma emissora de rádio, que nós não podemos deixar de ouvir as rádios hoje. E o radialista, desconhecedor que é, ele disse que não é hora. Ora, quando vai ser a hora? Eu faço a pergunta para a imprensa. Quando vai ser a hora? Se nós estamos desde 2015 pedindo reajuste, a recomposição de 4%, nunca é hora. 2015 não foi, 2016 não foi, 2017 não foi, 2018 não foi, 2019 não foi. E os senhores da imprensa estão entendendo? 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 ainda não foi. Porque sequer recebemos, e o Estado está sendo condenado como se já tivesse pago e impactado na sua folha 9 bilhões, coisa que não ocorreu. E tratam como se o Estado, a partir da recomposição das perdas inflacionárias, não arrecadasse nem mais um centavo, que ficasse estagnado nos próximos anos. Não precisa fazer muita matemática, até porque eu não sou bom, aliás, nem sei em que sou bom. 9 bi, se divididos por 20 milhões de brasileiros, secretário Bilac, dividido isso, dá uma média de R$450 por ano. Divide por 12, dá uma média de 30, divide por dia, 1,25. Quanto vale uma imprensa? Quanto vale uma vida, eu pergunto à imprensa. Quanto vale uma vida? Ela vale menos que 1,25 por dia? É esse o preço de uma vida? Acaba com a polícia militar, acaba com o bombeiro, tira de Brumadinho, Coronel Estevam. Acaba com o sistema penitenciário. Porque se nós não formos dignos de, nesses próximos 4 anos, sermos aquinhoados com uma recomposição salarial de R$1,25 por dia, acaba com tudo. Acaba com tudo. Não faz sentido. É leviano. Nós, tenho certeza que todos aqui concederam diversas manifestações para a imprensa. O que saiu? A imprensa é livre? Ela é livre até o momento que ela entende que ela deve, de forma covarde, ardil, deturpar tudo o que ocorre. Porque nos ouvem, coloca uma nota, se ao vivo, de 30 segundos, e fica uma semana, 10 dias, 15 dias. Nós tivemos aprovado nesta casa aqui, no dia 19 de fevereiro, já estamos indo para um mês, e ela não parou de pegar nisso. Ela está tentando exercer para cima do governador o que a gente chama de um accountability, dizendo o seguinte: olha, se ele não sancionou até agora, é porque a nossa pressão da imprensa está fazendo se valer. Ele está em dúvida. Ele talvez tenha medo. Eu quero dizer para a imprensa que não. Só sabe por que não tem? Porque a negociação foi feita numa mesa sem chantagem, sem bravateza alguma e com responsabilidade. Elogiar aqui também o que não se faz presente, a doutora está substituindo muito bem aqui, o doutor Otto Levi. Foi tratado com responsabilidade. O que impede a imprensa de ser responsável nesse aspecto? De dizer, assumir o papel. R$1,25. Talvez a vida valha R$1,24. Porque se nós, como os garantidores da democracia, como os garantidores da segurança pública, não pudermos ter um reajuste de R$1,25, acaba com as instituições. Nós sabemos muito bem que os pilares de sustentação de um regime democrático, ele possui 3 grandes políticas públicas: saúde, educação e segurança pública. Deputado João Leite, na saúde, quando eu não estou satisfeito com o princípio universal do SUS, eu me socorro, eu me valho e contrato um plano particular de assistência médica odontológica e pago por isso. Pergunta a inúmeros desses jornalistas da imprensa, quantos filhos deles estão estudando em escola pública? Quantos? Provavelmente nenhum.
Por quê? Porque tem um poder aquisitivo maior. Mas aí há uma concorrência. Na saúde, se eu não tenho atendimento do SUS, eu vou para onde? Para o privado, contrato pago. O mesmo raciocínio vale para a educação. Se meu filho não pode estudar numa colégio, num Bernoulli da vida, ele vai para uma escola pública. Se não pode na escola pública, porque eu não acredito no ensino público, eu vou para o privado. Segurança pública não se privatiza. A segurança pública é com todo o respeito que merece as instituições policiais militares desse Brasil. Quando a segurança pública cai no caminho da privatização, ela se transforma numa milícia. Ela vende segurança pública. Minas Gerais passa longe disto. É uma bissecular, respeitada instituição militar e as demais forças de segurança pública. Todos os dias, nós assistimos, nessa mesma imprensa, desvios de condutas por N policiais, seja agentes policiais penais, policiais militares, enfim, porque nós somos da sociedade como tal. Se nós temos valores, levamos para as nossas instituições. Se somos com valores duvidosos, levamos isso também. Assim ocorre no parlamento, assim ocorre em todos os poderes, porque a administração pública, ela trabalha com o indivíduo, trabalha com pessoas. Então tem que ficar muito claro que não se trata de reajuste. Eu gostaria de ver essa imprensa dizer, olha, nós entendemos, façam a conta. E isso tomou uma dimensão tão absurda e tão grande, que nós tivemos o disparate de um governador do estado de São Paulo vir a esse estado e chamar o governador de responsável. Secretário Black, eu nunca presenciei isso na minha vida com 52 anos de idade. Um governador adentrar o estado do outro, e aqui dentro ele chamar, e os senhores acompanharam tudo isso, que ele disse, é irresponsável. Ele poderia usar qualquer outro adjetivo, mas chamar de irresponsável, ele desconhece o processo de negociação, desconhece o trabalho do senhor quanto secretário, do secretário Otto, do antigo secretário Custódio, que começou o processo de negociação. Isso tem que ficar claro. E aí, conhecendo também, mais uma vez, o accountability da imprensa, 13 dias de paralisação no Ceará, 235 vítimas. Volta lá. Quem fala da importância e do papel das polícias militares do Brasil? Ninguém. Mas falam de amotinados, falam de grevistas. Sabem por quê? Por uma questão muito óbvia, deputado Sargento Rodrigues. Porque se reconhecer o nosso papel, entendem que estaremos sendo fortalecidos para manifestações dessa ordem. E não é o caso. E aqui também, aproveitando essa oportunidade, vale a menção ao STF. O STF, em 2017, através de um julgado de repercussão geral, ele disse o seguinte, que é vedada a greve, inclusive, para os policiais civis, mas estabeleceu um mecanismo em que os tribunais de justiça de todos os estados devem fazer a mediação entre servidor e executivo. Está aqui, o número da ação. A Aspra foi a primeira no Brasil a ingressar com essa ação aqui no TJ. Está parado até hoje. No governo PT. Mas o TJ parou, silenciou-se nesse processo até hoje. O que querem das polícias militares no Brasil? Eu pergunto à imprensa. O que querem? Um regime de escravidão próprio? Porque se nós não podemos reivindicar, se nós reivindicamos e negociamos numa mesa com o governo, com os secretários, legitimamente, dizem que não pode, o que querem conosco? Se vão às ruas reivindicar, são atropelados por um louco, um desvairado, que pega um trator. Eu pergunto aos senhores aqui, a qualquer um, e pergunto à imprensa. Fôssemos eu, um subtenente Éder, presidente da Aspra, pilotando um trator, invadindo um quartel, invadindo qualquer parte da administração pública, secretário, o que teria acontecido comigo? Estava preso e ia para a rua, né? Para dizer o mínimo. O mínimo. Agora, omite-se esse dado, ele é tão relevante quanto. Primeiro, também tem que deixar muito claro, não coaduno, não convirjo, não defendo aqueles que, usando balaclava, tomaram a sociedade refém em alguns pontos. Não posso concordar com isso, senão não estaria sendo coerente, tratando aqui o processo de negociação nosso. As razões são deles, respondam cada um por ato per si. Mas não pode pegar um movimento daquela natureza. 235 mortos em 13 dias. A polícia militar é ou não é importante? Eu faço essa pergunta. Se não é, acabem com ela.
Acabem com o bombeiro, acabem com o sistema penitenciário. Não vamos gastar esses milhões em dinheiro com a segurança pública, não. Porque se nós não somos dignos de ter um reajuste dividido nos próximos 4 anos, que equivale a R$ 1,25 por dia, a nossa vida não vale mais nada, seu Coronel Giovanni. O senhor que ficou os 3 dias de carnaval trabalhando. Estamos aqui agora com um problema sério mundial, o coronavírus. Eu pergunto, o senhor vai mandar os policiais ficar todo mundo dentro do quartel e não ir para a rua? Tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Tenho certeza que não. O Coronel Estevam está lá em Brumadinho. Eu falei isso outro dia na Câmara Legislativa, lá na Câmara Federal. Os cães que participaram daquela operação estão, não estão, comandantes, contaminados? E estão lá os policiais há mais de 1 ano, os bombeiros há mais de 1 ano, por menos de R$ 1,25. Esse é o preço da segurança pública. Quero agradecer e me desculpar pela emoção, mas eu acho que é uma covardia. É uma covardia o que a imprensa está fazendo com o governador Zema. É uma covardia o que a imprensa está fazendo com o secretário Bilac, com o secretário Ora, que participaram de um processo de negociação. Sejam mais justos, sejam mais coerentes, sejam mais honestos. Nós não podemos admitir a leviandade. 5 parlamentares estaduais, 4 parlamentares federais, 2 comandantes gerais, um secretário-general, secretários de governo, e dizer que a recomposição das perdas inflacionárias foi um ato de chantagem, é um absurdo. Em Minas, respira-se a liberdade e a democracia. Muito obrigado. Obrigado, subtenente Éder. Indago o presidente Cabo Coelho, presidente do Centro Social de Cabo Soldado, se deseja fazer uso da palavra. Permita o Coelho de... Eu acho que é melhor ele sentar aí, porque... Melhor sentar, porque... Cabo Coelho, o senhor tem a palavra. Em primeiro lugar, eu gostaria de estar agradecendo ao deputado Sargento Rodrigues por esse convite, apesar que eu comungo com o deputado Bruno Engler, que já está resolvida essa situação, no meu ver. Gostaria também de estar agradecendo aqui o Coronel Estevam, o nosso secretário da Polícia Civil, o doutor Wagner, e o Coronel Giovanni, comandante da Polícia, que tem acompanhado essa situação nossa aí. Dirigiu ao Coronel Santos também, tem feito um trabalho muito bom nessa casa. E ao nosso secretário, Bilac Pinto, gostaria aqui de, na verdade, estar agradecendo ao governo de Minas Gerais, o atual governo, pelo respeito com a Força de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Secretário, eu participei de vários movimentos dentro do Estado de Minas Gerais. Mas eu gostaria de dizer para o senhor que nenhum movimento dentro do Estado de Minas Gerais ele foi causado pela Força de Segurança Pública, mas sim pelos governos que aqui passaram. Que esses governos eles não deram atenção que a segurança pública ela merecia por fazer um trabalho primordial para a nossa sociedade mineira. Quando eu vejo que o pessoal está falando a respeito de aumento, nós estamos tendo aumento, sim. Um aumento muito grande de trabalho dentro dos quartéis, de trabalho defendendo a sociedade. Nós temos que observar que, nesses 5 anos que nós estamos sem reposição salarial, foi que aconteceu em Mariana, aquela tragédia lá, onde a barragem veio a romper, e os bombeiros e a Polícia Militar, a Defesa Civil, se desdobraram lá, e a Polícia Militar, além de estar desdobrando no trabalho, ajudando nessas barragens, ainda tem que
fazer um trabalho em defender a sociedade pública no policiamento ostensivo. Aconteceu o Brumadinho também. A mesma situação. Quando a gente vê falar dessa reposição salarial aí, eu acho um absurdo. Quando a reposição salarial, que vem para essa casa aqui para discutir, é uma reposição salarial de 5 anos e que vai ser pago em 8. Não é verdade? Nós vamos, no final de 8 anos, que nós vamos ter a reposição salarial. E quando passa por essa casa aqui, o projeto de lei 1451, ainda vem falar o quê? Nós estamos vendo aqui outras categorias aqui dentro dessa casa, que a reposição salarial ela é de 10 meses. E nós ficamos 5 anos aguardando. 1 ano discutindo com o governo. E no governo, o respeito que eu tenho por esses secretários e por esse governo aqui, é quando eu vejo o governador ele chegar na frente entrar em nossas casas, né, pela TV, e falar que já chegou, que ele está dando essa reposição salarial, é pelo limite administrativo que ele chegou com relação à segurança pública. Eu não vi o pessoal bater em torno disso. Agora, imagina, o governador ter que falar que ele chegou num limite, porque 5 anos para o servidor da segurança pública, que está exercendo o seu papel bem feito dentro do Estado, e está 5 anos sem receber a recomposição salarial, mas eles não observaram isso, a imprensa. Quando eles vão para falar, eles estão falando em aumento salarial estendido a 8 anos. Agora, essa recomposição salarial que o governador ele citou aí, que chegou no limite, eu só imagino o nosso limite. Nós ficamos 5 anos sem reposição salarial com um salário parcelado, que não foi dito. Nós fizemos o nosso papel. A segurança pública fez o nosso papel para o Estado de Minas Gerais. Quando você vai julgar alguma liminar lá, e que se coloca como que talvez nós da segurança pública, nós que vamos ser a tragédia, afundar o Estado de Minas Gerais, se esse aumento for estendido para os demais servidores públicos, nós não podemos aceitar isso não, deputado Sargento Rodrigues. De maneira alguma que seja cogitada uma situação dessa. Porque nós, profissionais de segurança pública, nós temos nosso limite também. O governador, estrategicamente, já está aguardando, sim, chegar o dia 17, até dia 17, que é a data limite dele. Mas eu gostaria de dizer para o governador que a segurança pública, quando se reuniu com as entidades de classe, quando se reuniu com os comandos de polícia, quando se reuniu com o secretariado dele, quando se criou uma nota e passou para a polícia e para toda a segurança pública, essa reposição, seu secretário, ela já está no bolso deles. Já está no bolso deles. Eu sei porque eu estou lá no chão da fábrica. Eles já contam com isso. Se eu, em algum motivo, voltar atrás e retirar isso, eu volto a dizer para o senhor, as crises que criaram, desde que eu estou na Polícia Militar, há 30 a Polícia Militar, fiquei 15 anos na Polícia Militar e 15 anos no Corpo de Bombeiro, finalizei a minha carreira no Corpo de Bombeiro, eu sei como que funciona as duas instituições. Essa situação aí, ela pode, sim, se tornar crise. Mas as crises que foram criadas, ela nunca foi pela segurança pública, mas sim pelos governantes que aqui passaram. E o nosso governador hoje, Romeu Zema, ele está muito sensato, ele está conduzindo, porque ele sabe que da dificuldade que está dentro do Estado de Minas Gerais para se fazer, tá? Para defender a sociedade, com tão pouco efetivo que nós temos hoje, tanto no Corpo de Bombeiro, quanto na Polícia Civil, agente penitenciário, Polícia Militar. Por que não olha uma situação, abrange e vai ver o tanto que nós estamos trabalhando para defender a sociedade?
a quantidade, o corpo de bombeiro, para quando houve essa tragédia em Brumadinho, teve de movimentar bombeiros de todo lugar do estado de Minas Gerais para vir aqui. Cidades ficaram desguarnecidas. Então, eu quero dizer que nós estamos confiando, sim, no governador Romeu Zema, e que, até aqui, ele honrou com nós tudo aquilo que ele prometeu para nós, e nós estamos apoiando e estamos aguardando que, até no dia 17, seja solucionado isso, deputado. Obrigado, Cabo Coelho. Passa a palavra à Coronel Rosângela, vice-presidente da AOPM, que neste ato representa o seu presidente. A senhora tem a palavra, comandante. Bom dia, deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança, aos nossos deputados, o deputado Eli Grilo, o coronel Sandro e o Bruno Engler, que participaram conosco há um ano nesse trabalho que foi feito para culminar onde nós estamos chegando hoje na recomposição salarial dos militares. Aos comandantes, o coronel Giovanni, comandante da PMMG, o coronel Estevo, Corpo de Bombeiros, doutor Wagner, pela Polícia Civil, e o nosso general Araújo, secretário. E eu aproveito a oportunidade, na pessoa deles, cumprimentar os demais deputados, representantes do governo, os nossos colegas de entidade de classe. Inicialmente, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, discutindo realmente, democraticamente, nesse espaço, a possibilidade de um reconhecimento das forças de segurança no Estado de Minas Gerais. Então, primeiramente, eu gostaria realmente de agradecer ao governador Zema, que teve a sensibilidade de ouvir as forças de segurança no Estado de Minas Gerais, inicialmente representada pelos seus deputados e pelos chefes da força, e inclusive do nosso secretário-general Araújo. Desde o início dessa negociação, a gente percebeu que o governo teve a sensibilidade de entender o trabalho oferecido pelas forças de segurança no Estado de Minas Gerais. E a gente costuma dizer que a governabilidade, ela passa, sim, pela segurança pública. Ela passa na medida em que um Estado que é mais seguro, ele atrai investimento. Um Estado que tem investimento na sua segurança, ele diminui o número de crimes, o número de mortes. E nós temos consciência disso. Isso passa pela governabilidade. E governo nenhum pode, nesse país, esquecer o papel fundamental e importante a nível estadual das forças estaduais e a nível federal das forças federais, no caso, as Forças Armadas. Então, aqui a gente registra, sim, esse agradecimento e a confiança que foi depositada pelo governo do Estado de Minas Gerais, pelos nossos secretários que participaram dessa negociação, e essa confiança que foi depositada nas agências de segurança pública do Estado de Minas Gerais. E aí, nós realmente, concordo plenamente com a fala do subtenente Éder, quando a gente fala que a imprensa realmente ela tem sido cruel conosco, né? E quanto vale realmente a vida? Quanto vale a vida do policial militar, do bombeiro militar, do policial civil, do agente penitenciário, que, para quem não conhece, a gente convida, né? Vá visitar uma penitenciária e ver o que é um trabalho de um agente penitenciário que fica ali naquele local insalubre, difícil, de passar ali 12 horas de serviço ou 24 horas de serviço e sair dali e chegar na sua casa e ainda ter o risco da sua família estar sendo ameaçada, porque ele está lá fazendo a segurança de um presídio aonde tem aquelas pessoas que afrontaram contra a sociedade, contra o cidadão de uma maneira geral. Então, que preço que nós temos que pagar realmente para que nós possamos oferecer a nossa vida em favor da sociedade? Então, até quando? Quando que nós seremos reconhecidos? Nunca. A sociedade que nos clama, e eu digo, com a experiência de 30 anos de polícia militar, também galguei os postos na carreira inicial como sargento e cheguei ao último posto da Polícia Militar como coronel, comandei batalhão, comandei a Polícia Rodoviária, a Polícia Ambiental no Estado de Minas Gerais.
E a gente vê que a sociedade o tempo inteiro clama pela nossa presença. Então, briga de marido e mulher, chama a Polícia Militar ao 190 ou chama na delegacia. O filho sumiu, chama a Polícia Militar. O filho está usando droga, chama a Polícia Militar, a Polícia Civil. As tragédias que nós presenciamos nesse estado, chama o Corpo de Bombeiro, 24 horas do dia, da noite, sábado, domingo, feriado. Nós não temos tempo para exercer a nossa atividade. Estamos prontos a toda hora. E quando seremos reconhecidos? O governo vai nos reconhecer? Deu mostras que sim, nesse processo de negociação que se estendeu 1 ano. E a sociedade nos reconhece? E a nossa imprensa que está aqui presente realmente alardeou, e eu uso o termo que foi com crueldade o que foi feito com o Estado de Minas Gerais, numa política definida por um governo de Estado que, com responsabilidade, negociou e chegou a um bom termo que era possível fazer pelos seus profissionais de segurança pública. Então, até quando nós vamos ter que implorar que os governos cumpram o que é direito constitucional, a recomposição salarial? No Brasil, todos tiveram, todo mês de janeiro, o salário mínimo é aumentado. É recomposição salarial. E por que nós não temos esse direito? Então, isso é direito, não é prerrogativa, não é privilégio da segurança pública, é direito constitucional. Então, eu gostaria de deixar esse registro e fazer um apelo à nossa sociedade mineira, aos nossos políticos, aos deputados nesta casa que vão receber de volta o projeto de lei assinado e sancionado pelo nosso governador, que eles realmente tenham a sensibilidade de olhar para a segurança pública e entender o papel que nós exercemos, o pedido que nós estamos fazendo e reconhecer esse direito que é constitucional. Então, a gente faz esse apelo aos nobres deputados dessa casa e ao governo, aqui representado pelo seu chefe de governo, o secretário Bilac Pinto, que a gente realmente possa ser reconhecido e tratado com dignidade na função que nós exercemos no Estado de Minas Gerais. Eu agradeço a oportunidade, deputado Sargento Rodrigues, de estar aqui e de nos dar a palavra para fazer a defesa da nossa classe. Muito obrigado. Obrigado, Coronel Rosângela. Passo a palavra ao Sargento Alexandre Rodrigues, presidente da Ascobom. Eu só pediria, devido ao avançar da hora, e ainda tem deputados ainda também que não fizeram uso da palavra, que estão aqui aguardando, para que a gente pudesse ser mais objetivo, tá, nas falas, e para não ficar muito repetitivo, tá bom? Sargento Alexandre Rodrigues, presidente da Ascobom. A senhoria tem a palavra. Bom dia a todos. Mais uma vítima do PT. Bom dia a todos. Eu quero agradecer novamente ao Sargento Rodrigues por nos convocar para esse debate, né? Quero cumprimentar os demais que estão aqui, todas as autoridades, comandante do Bombeiro, da Polícia Militar, da Polícia Civil, nosso secretário da Segurança Pública, os demais deputados. Mas, deputado Sargento Rodrigues, realmente não dá para a gente entrar nessa discussão e nesse debate sem lembrar do PT, né? Partido que eu, de uma certa forma, até apoiei, né? Eu sempre votei no Lula, votei na Dilma, votei e no final, para encerrar essa carreira de petismo, eu apoiei o governador Fernando Pimentel, pelo menos na sua campanha, pedido do Cabo Júlio, que era nosso vice-presidente, e nós apoiamos, pedimos, inclusive, votos para o Estado todo, né, para que votasse no PT. Nós não somos partidários, policiais militares, civis, bombeiros militares, nós não somos partidários. Eu, particularmente, sempre trabalhei aí, tem mais ou menos 25 anos trabalhando em entidades de classe e nunca levantei nenhuma bandeira de nenhum partido. Sempre votei nas pessoas que eu acredito que têm capacidade de fazer alguma coisa pela segurança pública, que é tão esquecida por todos, né? Principalmente pela mídia. Então, fica difícil de não lembrar
o que nós passamos no governo do PT. Lembro ainda, né, não vou citar nomes porque não tem como provar, mas pessoas chegando para mim e falaram, olha, você tem que escolher o lado. Ou você fica para o lado de cá, do lado do PT, ou você vai sofrer as consequências. Eu preferi sofrer as consequências. E o primeiro vacilo, deslize meu, custou, inclusive, a minha exclusão do Corpo de Bombeiros. E respondi 10 processos IPMs e estou lá na Justiça Militar a ponto para pegar uma cadeia também, justamente por causa dessa luta. Quer dizer, quase 30 anos trabalhando na corporação, lutando pela classe. Hoje estão querendo até me tirar por aquilo que eu lutei a vida toda. Mas tudo bem, isso é o PT, isso é a cara do PT. O PT, o Partido dos Trabalhadores, que não tem nada a ver com o trabalhador, é assim que ele trabalha. Graças a Deus, eu também vou deixar claro aqui que na campanha, na última eleição, eu trabalhei para que o PT não ganhasse de forma nenhuma. Né? Até apostamos no doutor Anastasia, o professor Anastasia, não ganhou a eleição, mas está aí. O nosso governador Zema veio e provou que é responsável e que está aqui para fazer justiça, porque a injustiça que foi feita com a segurança pública durante os 4 anos do mandato do PT foram profundas, e que criou traumas e lesões irreparáveis. Hoje, graças a Deus, eu relembro 2011, quando os comandantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, as entidades de classe parlamentares se uniram de forma coesa, leal e digna, nós tivemos uma conquista com o governador Anastasia. E eu vejo isso se repetir agora, com o governo Romeu Zema, que teve a sensibilidade de entender que todos os outros servidores, de alguma forma, tiveram reajuste no mandato anterior. O único que não teve foi a Polícia Militar. E isso a imprensa não fala, porque a imprensa escolheu um lado. Infelizmente, ela escolheu o lado de esquerda, né? Ela prefere defender o bandido do que defender a vítima ou a polícia. Ela prefere, muitas das vezes, defender um pedófilo que assassina uma criança de 9 anos do que defender os pais, a vítima desse terrorismo que nós vivemos agora, cada dia, implantada por esse grupo de esquerda. Então, os senhores secretários, os senhores demonstraram para nós que não somos partidários. Quando eu vejo os secretários aqui, eu não vejo um partido novo, seja lá qual partido que seja. Eu vejo pessoas dignas, comprometidas e leais, não só nós, operadores da segurança pública, mas todos os mineiros. Porque quando os senhores estendem a mão para a segurança pública, os senhores estão socorrendo o cidadão mineiro. Então, eu fico assim profundamente agradecido e sempre vou lembrar o nome dos senhores, aonde quer que eu esteja, e de forma assim, a elevar a dignidade da pessoa humana que os senhores são. Agradeço os nossos comandantes gerais, o coronel Estevo, o coronel Giovanni, que do princípio ao fim ajudaram a liderar essas negociações, coisa que no governo anterior, infelizmente, houve uma omissão muito grande, ou até uma conivência com o terror que o PT fez com a segurança pública. Mas os nossos atuais comandantes são dignos de ser lembrados como heróis para o resto de nossas vidas. Os nossos parlamentares, o sargento Rodrigues sabe disso, é um defensor da nossa categoria, ímpar, nunca vi igual. Hoje, graças a Deus, nós temos aí o subtenente Gonzaga, que está chegando, e o coronel Sandro, que também está chegando aí, e está fazendo um belíssimo trabalho. E nós temos ali o Bruno Engler, que adotou a segurança pública, adotou, porque trabalha constantemente em favor da sociedade, protegendo a segurança pública. E agradeço os meus colegas, né, de entidade de classe, da Polícia Civil, da Polícia Penal, sócio-educativo, não podemos esquecer o sócio-educativo,
temos que lembrar sempre que eles fazem parte das forças de segurança. Enfim, todos os nossos colegas de entidades de classe que deram as mãos e de forma leal e responsável também, entendendo o lado do governo, porque a gente sabe que o Romeu Zema ele não tinha só o problema da segurança pública, nós vimos o que estava acontecendo com os municípios, e o governador, de forma inteligente, né, e de forma coesa, foi lá e resolveu o problema dos municípios. Agora está resolvendo também a injustiça que foi cometida com a segurança pública. Espero que, pelo menos nesse momento, o pessoal de esquerda, e principalmente dessa casa, tenha um pouco de sensibilidade, porque quando eles agridem a segurança pública, eles estão agredindo a população que que precisa desse serviço. Eu acho que, num momento desse, não dá para levantar bandeira partidária, nós temos que estar todos juntos, porque, afinal de contas, todos os deputados dessa casa foram eleitos para defender o povo mineiro, independente se ele é de esquerda ou se ele é de direita. Assim como nós, policiais e bombeiros militares, nós defendemos a sociedade, seja ele de esquerda ou de direita, nós estamos ali para servir. Para concluir, por favor. Então, senhores, fica aqui o meu agradecimento, e eu tenho certeza que o governador Romeu Zema vai enfrentar mais essa aí, vai assinar, sancionar essa lei, e vai ser resolvido, porque eu tenho certeza que ele sabe hoje que a segurança pública está 100% do lado dele. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Obrigado, Alexandre Rodrigues. Peço também brevidade aos demais. Passo a palavra ao senhor Bruno Viegas, presidente do SINDEP, Sindicato dos Escrivães de Polícia de Minas Gerais. O senhor tem a palavra. Alô, boa tarde a todos. Quero cumprimentar o deputado Sargento Rodrigues, parabenizá-lo pela realização dessa audiência, cumprimentar os secretários, os chefes das forças de segurança e meus colegas representantes de entidade de classe. Bom, o subtenente Éder, ele fez um panorama geral do sentimento dos operadores de segurança pública, então nem vou me delongar. Parabéns, Éder, pelo que você disse, o nosso poder de compra realmente está muito prejudicado, os servidores estão adoecendo, e eu quero dizer ao secretário que nós confiamos no seu poder de articulação, junto ao governador, confiamos, doutor Wagner, os comandantes do Bombeiro, Estevão, Giovanni, Coronel Giovanni, confiamos, mas o que me incomodou na fala foi o uso da expressão por enquanto. Quando o senhor falou por enquanto, o que foi assinado está valendo, isso dá uma certa margem para a nossa base ter um pouco de desconfiança. Já estão ocorrendo algumas teorias da conspiração nos bastidores. Então, por esse motivo, senhor Bilac, a gente gostaria de fazer um apelo ao senhor para que sensibilize o governador, para que ele sancione o mais rápido possível a lei da recomposição salarial, esperando que acabe logo essa novela, e que evitem que sejam discutidos nos bastidores essas certas desconfianças e teorias que a gente sabe que acabam surgindo. Novamente, parabenizar aos deputados da Comissão de Segurança pela realização da audiência, e muito obrigado. Indago ao deputado Duarte Bexir, se deseja fazer uso da palavra. Muito rapidamente, Sargento Rodrigues, presidente dessa comissão, demais deputados, ilustres convidados e convidadas, caro secretário Bilac, aqui representando o nosso governo. Eu acho que essa reunião ela teve o objetivo que foi cumprido apenas de sabermos que o que está colocado e que foi colocado será cumprido pelo governo. Eu acho que não resta da minha parte nenhuma dúvida, não restava nenhuma dúvida, né? Ele tem até o dia 17 para fazer a sua avaliação, e eu tenho certeza que essa casa receberá muito rapidamente e também dará providência ao relato do governo. O que eu queria dizer é que existe em Minas Gerais, e para todos nós é muito claro, uma tranquilidade das forças de segurança e o governo. As colocações de outros governadores, de outras pessoas oriundas de outro estado, eles não conhecem a realidade do que vive em Minas Gerais, né?
não é dizer que nós perdoamos a ignorância ou a falta de conhecimento deles. O que precisa dizer é que nós estamos em Minas Gerais num momento muito especial, vamos vencer as dificuldades, mas sem esquecer das promessas, dos compromissos e, sobretudo, no caso das forças policiais, nós temos quase 6 anos sem recomposição, não houve aumento. Eu estava ouvindo uma emissora de rádio de Belo Horizonte, após a aprovação na casa, e um dos repórteres fazia um paralelo entre o que ganha Minas e o que ganha outros estados, né? Nós não estamos entre os 5, nós não estamos entre os 10. Veja bem que as forças de segurança estão 14º, alguns casos 16º, ou seja, isso não representa o que nós queremos de valorização para as forças de segurança do nosso Estado. Foi muito justo a recomposição, vamos trabalhar até o último momento para que ela se materialize à vontade do governo e tenho certeza o que os senhores e as senhoras merecem. É só para ratificar o nosso apoio, secretário, e dizer que a presença do senhor aqui engrandece muito essa reunião de hoje, e a nossa presença é para confirmar, ratificar o apoio restrito ao governo nas condições aqui de votações na casa. Seja sempre bem-vindo e parabéns pela presença. Agradeço ao deputado Bilac Pinto, indago ao deputado Roberto Andrade, se deseja fazer uso da palavra. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, Sargento Rodrigues, secretário Bilac, demais comandantes aí da nossa Força de Segurança, representantes aí das entidades. Nós estamos vivendo no Estado hoje, secretário Bilac, você colocou muito bem aqui na Assembleia, e a missão agora, viu, o nosso líder, Luiz Humberto, é nossa. Você sabe que eu sou um soldado sob o seu comando, é de desatar esse nó que foi criado aqui na Assembleia com essa emenda que qualquer pessoa, não precisa ser estudando direito, não, qualquer cidadão sabe da sua inconstitucionalidade, mas o estrago que ela causou no projeto original do governo. Junto a isso, nós tivemos a colaboração, entre aspas, do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que veio dar o seu palpite, né, e que deu uma dimensão à imprensa dos aumentos, né. Depois nós tivemos, de uma maneira indelicada, para me ser delicado com ele, do governador João Dória, que veio no nosso Estado e dá um pitaco também. Aí nós tivemos uma repercussão, inclusive, a nível de Jornal Nacional, também criticando, né. Então, tudo isso, né, quando se falou, foi dando uma repercussão negativa, e o Bilac fala muito bem da liminar que nós temos lá sobre o nosso pescoço. E, por último, também, e aí eu falo com a certa tristeza, que é um deputado nosso, mineiro, companheiro seus de bancada, que também deu uma opinião, né, infeliz, porque, inclusive, a bancada dele está aqui de apoio ao governo, que é o presidente do nosso líder do nosso bloco, o deputado Paulo Biacchio, que também foi infeliz em dar a opinião, não como deputado, que ele tem o direito de dar a sua opinião, mas o Paulo Biacchio, ele é presidente do PSDB. Então, ele tem uma bancada aqui que é comandada por ele. Então, houve, no mínimo, uma falta de consideração com a bancada do PSDB aqui. Então, tudo isso foi acumulando uma série de problemas. Aí veio o Partido do Novo, do governador, que tem uma lógica diferente da política que a gente está acostumada, né, Bilac, a fazer há muitos anos, e entra com uma ação de inconstitucionalidade em cima desses reajustes. E aí o que eu não admito, porque eu conheço o governador, já tive com eles algumas vezes, a qualquer tipo de insinuação que o próprio governador possa estar por trás desse movimento novo. A gente convive aqui o tempo todo com os deputados do Novo e sabe da lógica deles, da convivência deles votarem, inclusive, contra projetos do governador. Isso eu respeito, entendo, eles são novos na política, é novo, e eles ainda vão aprender muito, né? Vão aprender aí com o Tito, que aprendeu muito com o pai dele. Enfim, mas isso eu não admito,
que faça qualquer insinuação de que o governador Zema possa ter qualquer coisa com relação a esse movimento do Novo, sobre esses projetos de recomposição salarial. Enfim, o desafio agora é de que se derrube esse veto, porque se for partir para um ADIM, a situação fica mais complicada pelo tempo, secretário Bilac. Nós tivemos aqui 47 votos favoráveis à emenda. Quem quer votar contra a professora? Mesmo sabendo que é inconstitucional. Nós estamos lá, né? Todo dia eu recebo mensagem no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais: Roberto vota contra a professora. Explica, e elas sabem também, mas há um movimento. Nós temos aqui bancadas, deputados que defendem as professoras, que são oriundas do sindicato de professores, até elas estão fazendo o papel dela, mas, felizmente, a gente sabe que estão levantando um debate que é pertinente, que vai ter um momento em que vai ter que discutir a questão das professoras, e a segurança. A hora era da segurança, era das forças de segurança, era da Polícia Civil, da Polícia Militar, mas, enfim, mas que criou esse impasse, deputado Sargento Rodrigues. E a gente tem que resolver, porque foram 47 votos. O nosso desafio, secretário Bilac, e aí, viu, meu líder, Luiz Humberto, é tentar que se derrube esse veto e o governador construir, sim, né? Ele tem essa preocupação. Eu tinha pensado nisso tudo, mas essa questão da liminar, isso realmente aí põe tudo a perder, inclusive o salário das professoras, inclusive o acordo com os prefeitos, se essa liminar cair. Então, é uma coisa que tem que ser muito, muito bem pensada, muito conversada. Nós contamos muito com habilidade, com influência, com o trânsito que o nosso secretário Bilac tem em Brasília, com as boas intenções do nosso governador, mas, enfim, mas é um desafio. É um desafio que foi criado posterior ao acordo feito com as forças de segurança, mas nós estamos aqui, secretário Bilac, estamos aqui, representantes do sindicato, estamos aqui, comandantes, para estar junto, para vencer esse desafio, que é apoiar o projeto como votamos originalmente e tentar derrubar o veto, porque se isso for para uma discussão judicial, as coisas podem tomar rumos que terão consequências que podem ser um perde-perde, perder todos nós. Então, serei isso, comandante Rodrigues, como eu trato ele aqui na Assembleia, nosso presidente da Comissão de Segurança Pública. E, por fim, aproveitar o momento, finalizando, cumprimentar. Né, eu tive vários parentes, primos, sobrinhos, filhos que vieram passar aqui o Carnaval em Belo Horizonte e só ouvi elogios sobre a atuação da nossa polícia aqui no policiamento do Carnaval. Muito obrigado, presidente comandante Rodrigues. Obrigado, deputado Roberto Andrade. Indago o deputado Tito Torres, se deseja fazer uso. Líder do governo? Também não? Então, nós estamos aqui, estão abrindo mão exatamente para a gente poder adiantar a hora, até porque tem uma fala final do secretário aqui. Indaga a deputada Celisa Viola, se deseja fazer uso. Pois. Gostaria, mas é muito rápido, presidente. Sem problema, fique à vontade. Gostaria de cumprimentar o presidente, todos os deputados, colegas aqui presentes, né, os que fizeram o requerimento para os esclarecimentos, e dizer, né, da nossa preocupação depois que a emenda inconstitucional foi apresentada e todo o trabalho que havia sido feito passou a ser questionado de forma muito veemente, né? Nós trabalhamos em favor desse projeto, né, queremos a aprovação, e eu quero parabenizar aqui o trabalho que a Polícia Militar, Civil e os bombeiros têm feito, viu, secretário, em nosso Estado. Eu cumprimento o nosso secretário de Segurança, general Mário, por conduzir
essa turma tão competente e fazer um trabalho tão significativo, incluindo a Polícia Penal como parte efetiva da segurança. O Coronel Giovanni, em nome dele, todos os militares aqui presentes e também que estão sofrendo com essa questão que aconteceu, fora da nossa vontade. O Dr. Wagner, né, em nome dele, toda a Polícia Civil. Coronel Estevão, em nome dele, todos os bombeiros militares. Dizer, presidente, também o nosso querido secretário de governo, deputado Bilac, né, que dizer da participação efetiva do governo, a importância que isso tem, os secretários que nunca se furtaram a estar aqui presente e esclarecer todas as situações, inclusive quando da apresentação do projeto, tivemos a presença do próprio secretário da Fazenda aqui, esclarecendo todo o procedimento que estava sendo feito. E dizer, concordar com as palavras do deputado Roberto Andrade, com relação ao governo do Estado, que esteve firme e trabalhou isso tudo. E acho que todos nós somos cientes do que realmente tumultuou o processo, né? Todos nós somos cientes disso, acompanhamos. E deixar claro que nós estamos de acordo, queremos efetivar a sanção e é efetivo, né, reconhecimento desses reajustes que já deviam ter sido feitos, que são as revisões constitucionais. E que nós vamos brigar posteriormente, já começamos um trabalho com o governo para que as outras categorias também tenham as revisões que ficaram pendentes. E o secretário de Fazenda deixou claro aqui, o deputado João Magalhães estava no dia, que até a adesão ao regime de recuperação fiscal não impede que essas revisões sejam feitas. As revisões constitucionais podem ser feitas, mesmo após a adesão. Então, nós não estamos pensando em prejudicar servidor nenhum, viu, presidente? Nós queremos o benefício para todos os servidores, mas nós não podemos impedir que os servidores da segurança tenham o avanço que conseguiram com sua luta e sua briga para que isso acontecesse. Então, eu concordo aqui com o deputado Roberto Andrade, nós precisamos manter o veto para que o processo corra de forma mais tranquila e a gente consiga viabilizar, né, a situação regular e partir, então, para regularizar a situação de todos os servidores do Estado, inclusive da parte administrativa do Estado, como a Fundação João Pinheiro e outros órgãos que necessitam. Mas nós temos que dar um passo de cada vez e considerar a situação que vivemos hoje e ser realistas, né? E não adianta uma matéria inconstitucional que pode inviabilizar todo um projeto ser questionado, como nós já tivemos exemplo aqui. Eu ainda não estava na casa, mas, como servidora, me sinto um pouco responsável, que foi também a aprovação da LC 100, e que hoje está aí questionada, e todos os servidores sofrendo por causa disso. Então, isso serve até para justificar a nossa posição de acompanhar o governo nessa questão, né? Vamos dar um passo de cada vez. Agora é a hora e a vez da segurança. Obrigada, presidente. Agradecemos à ilustre colega deputada Celisa Viola. Fazemos um apelo aos presentes para que a gente... Nós estamos aqui com 5 secretários de Estado. Se nós podemos passar a palavra para o secretário para as palavras finais. Podemos? Bom. Então, passo, antes de passar a palavra, secretário, Vossa Excelência, eu queria corroborar aqui com algumas falas, e especialmente a fala do subtenente Éder, que com muita clareza e com muita ênfase trouxe uma fala aqui que é necessária ser realçada. A primeira fala é quanto à vida daqueles que entregam a vida, seja ele bombeiro militar, policial civil, policial militar, o policial penal, o agente socioeducativo, os servidores administrativos, que estão lá dentro, né, da estrutura da segurança pública do Poder Executivo. Eu acompanhei muito a fala aqui da Coronel Rosângela, e ainda faço um adendo à fala, corroboro com toda a sua fala, Coronel Rosângela, e faço um adendo. Nós tivemos uma demonstração, secretário, que as forças de segurança pública vão muito além. Mas muito além. Aqui colocado aqui o exemplo dos bombeiros em Brumadinho, por vários que aqui manifestaram. Nós tivemos recentemente a sargento que foi aqui objeto daquele requerimento.
o senhor não deve estar atento, porque a preocupação do senhor era outra, mas um daqueles requerimentos trata da sargento Marcilaine. O coronel Giovanni deve estar muito feliz com a atuação da sargento Marcilaine, que foi atender uma ocorrência de Lei Maria da Penha. E, chegando lá, viu a situação da criança, do bebê, no colo da mãe. Ela não pensou duas vezes, abriu a sua gandola e amamentou a criança dentro da delegacia. Serão lembradas aqui, coronel Giovanni, todas aquelas que nós citamos com muito orgulho e com louvor, todas aquelas nominadas aqui. A Major Carla, a aspirante, a outra cabo que também ajudou, auxiliou o parto, a sargento Marcilaine, que com uma visão humanista, né, muito acima dessas discussões ideológicas que a gente vê por aqui e nesses bastidores da Assembleia, e também a delegada lá de Peçanha, que vem prestando um relevante serviço. Nós traremos aqui, ainda na quinta-feira, e eu peço aos ilustres chefes de polícia e comandante que as libere, né, também no sistema socioeducativo e no sistema prisional, libere imediatamente essas mulheres para que serem homenageadas na Comissão de Segurança Pública. Então, vai muito além. A atividade de segurança pública transpõe muito, e muito, a atividade de segurança pública. Muitas vezes a pessoa vê a polícia e fala assim, a polícia prende ladrão. Vai muito além. Nós sabemos que a Polícia Militar, que está presente em 853 municípios, mais de 200 distritos, socorre, assiste, ampara a população 24 horas por dia. Não tem esse negócio de ligar para lá, deputado Tito, está fechado. Não. Então, é disso que nós estamos falando. E, bem lembrado aqui, por outro lado, nós estamos falando que tudo aquilo que transcorreu, né, eu aqui fiz uma questão de ordem a um colega deputado, que insinuou várias vezes em seu pronunciamento que havia qualquer tipo de ameaça, alguma coisa assim ao governo. Falou, olha, não se ameaça o governo com 4 chefes de polícia à mesa. Você esqueceu que os comandantes de polícia estavam a todo momento participando efetivamente do início ao fim, presente na mesa de negociação? Então a gente vê isso. E quero aqui, secretário, corroborar com as falas de Vossa Excelência. Vossa Excelência colocou muito bem. Infelizmente, a imprensa teve um papel, uma cobertura equivocada. Eu anotei. Logo no início da fala do senhor, está aqui anotada. Uma cobertura equivocada. Sobre alguns aspectos. Primeiro, tentando embutir no imaginário das pessoas, dos leitores, da mídia impressa, escrita, televisiva, radiofônica, que era reajuste. O que não é. E eu desafio qualquer integrante da imprensa. Por que eu desafio? Porque eu fui um dos participantes e signatários do acordo que trabalhei o tempo todo com os índices do IPCA, índice de inflação oficial. E eu desafio uma inflação que findou agora em janeiro, já de 31 pontos, quase 32% já medida, aferida, e com futura, apenas inflação. Então, o que é inflação? É reposição de perda inflacionária. É bom que a imprensa não tente distorcer isso, uma parcela da imprensa. Não tente distorcer, eu vinha falando isso o tempo todo, e isso foi tratado. As negociações, líder de governo, Luiz Humberto, foram das mais civilizadas possíveis. E eu quero aqui, secretário, eu quero aqui trazer aqui uma fala que talvez, pode ser que não tenha muita ênfase, mas o subtenente Éder colocou isso aqui muito bem, o cabo Coelho e o sargento Alexandre. Não foi assim que nós fomos tratados, doutora Luísa Barreto, no governo passado. Nós fomos tratados a ferro e fogo. Em pleno exercício do 5º mandato consecutivo, eu fui atacado, foi com gás lacrimogênio. Eu, o sargento Bahia, que aqui se encontra, vice-presidente da ASPA, o cabo Coelho, presidente do Centro Social dos Cabos Soldado, e o sargento Alexandre da Ascobom, com assessoras minhas. As nossas assessoras mulheres foram atacadas com gás lacrimogênio, a mando de quem? Do governador Pimentel, do PT.
Não tivemos, secretário. Está aqui o subtenente Éder, as outras associações de classe. Nem deputado conseguiu falar com eles. Nenhum deputado da classe conseguiu sequer sentar à mesa de negociação com o governo do PT. Isso é fato. Ou eles estão achando que nós vamos apagar isso da memória? Está aqui o sargento Alexandre, tomou um tombo ali, ó. Foi derrubado. A mando de quem? Do PT. O deputado João Leite colocou isso aqui, só que não trouxe com aquela ênfase de quem foi vítima do ataque. Aqui, deputado Luiz Gilberto, nem requerimento para audiência pública, eles monitoravam a comissão o tempo todo, ou derrotavam ou esvaziava. Tinha um deputado aqui do MDB que foi condenado no final do seu mandato, que ficava aqui derrubando e votando contra os requerimentos o tempo todo da Comissão de Segurança Pública. Gente, o que esse governo do PT fez com a segurança pública? Reduziu, e eu acompanhei como presidente da comissão, como especialista da área, secretária, acompanhei os recursos que eram destinados e que a doutora Luísa Barreto era o tempo todo acionada por esse deputado para monitorar. Acabou. Secretário, o senhor não tem noção, secretário. Eles colocaram um coronel, subchefe do Estado-Maior da Polícia Militar, numa antessala para produzir vídeos apócrifos, para atacar este deputado e alguns presidentes de associações de classe. Montaram a central de inteligência no governo do PT, chamado André Leão, subchefe do Estado-Maior, petista, coisa que eu nunca vi na instituição Polícia Militar. Atacaram a este deputado 2 anos com vídeos apócrifos o tempo todo. Abriram, nesse mesmo ato, em que nós fomos recebidos com gás lacrimogêneo, o que nós tínhamos lá, sargento Bahia? Faixas e camiseta. 30, 40 pessoas, resistindo ali bravamente, para dizer o fim do parcelamento, cobrando o fim do parcelamento, bem lembrado aqui. Foi assim que nós fomos tratados no governo do PT. Mas eu quero deixar outro ponto muito bem esclarecido aqui, secretário. Eu estou aqui exercendo mandatos há 21 anos. Eu desconheço, durante todo esse período, algum deputado apresentou alguma emenda em projeto que tratava de reposição de servidor ou de reajuste de qualquer categoria para atrapalhar, para trazer qualquer transtorno. O que foi feito, capitaneado pela bancada do PT, nunca houve os 46,75, secretário, que os profissionais de educação obtiveram no governo do PT, contou com o apoio dos deputados, contou com o voto de todos os deputados que aqui se encontravam na legislatura passada, todos, Roberto Andrade, Tito Torres, Luiz Humberto, João Magalhães, Celise da Viola, ninguém apresentou uma emenda, ninguém fez qualquer debate. Por quê? Porque a gente sabe que é algo merecido, que o servidor está ali, sofrido, esperando aquela reposição. Ninguém fez nada. Nós sabemos dos estragos que a emenda fez. Nós sabemos sim, deputado Roberto Andrade. A emenda, e a imprensa tratou o assunto de forma equivocada, uma parcela da imprensa, tratou de forma equivocada, dando uma ênfase que estava dando 41,74 de aumento, não é reposição, a imprensa chamando de aumento o tempo todo, numa tentativa de quê? De acabar com o governo? Numa tentativa de inviabilizar o governo? Será que é isso que uma parcela da imprensa queria? Ou se é o PT que ainda assombra os bastidores desta casa, com a emenda, a famigerada, maldita emenda, e aí uma cobertura completamente equivocada. Quantas e quantas vezes eu alertei na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a deputada Celise da Viola alertou, o deputado João Magalhães alertou, o deputado Bruno Engler alertou, o deputado Coronel Sandro alertou, eu alertei, todos nós alertamos, é inconstitucional, é ilegal. E aí? Não. E aí a jornalista foi dar uma entrevista na Rede Super, terça-feira da semana passada, se eu não estou equivocado. Ela falou assim: deputado, Thalita, o nome da moça, da jornalista, o senhor acha que essa emenda foi feita só para conceder realmente a reposição? Ou ela tinha o intuito de queimar ou desgastar o governo? Eu falei: moça, você foi cirúrgica, precisa.
A emenda tinha intuito de desgastar o governo. Isso nós temos que deixar isso aqui consignado. A emenda tinha intuito de desgastar o governo, porque eles sabiam que a emenda não tinha respaldo legal, jurídico constitucional, não estava acompanhada de impacto financeiro, tinha visto iniciativa e o regimento interno desta casa, a qual eu debruço sobre ele quase todos os dias, tinha 3 dispositivos claros que a emenda sequer poderia prosseguir a sua tramitação. Então isso é fato, nós temos que deixar claro. E aí, obviamente, a cobertura equivocada, inclusive da imprensa nacional, fez com que palpiteiros surgissem e brotassem de quanto é lado. Roberto Freire, Dória, até o próprio Paulo Abiac, Rodrigo Maia, palpiteiros que não conheciam o processo de negociação. Mareringer, também, não é esse não, esse foi o episódio do Cid Gomes, que foi defender o Cid Gomes, porque a cegueira do partido, né, é demais. Então, secretário, houve sim uma cobertura equivocada por parte da imprensa e que realmente chegou nesses termos. Agora, é óbvio, o senhor reafirmou aqui pelo menos 4 vezes, e o senhor, obviamente, eu tenho que estar muito atento na fala do senhor, porque o senhor está falando em nome do governo, o senhor reafirmou aqui o compromisso do governador em 4 vezes. E eu espero que a imprensa não repita mais falando de aumento. A imprensa tem um papel importantíssimo no nosso país, importantíssimo. E eu espero que ela não trate essa questão de forma equivocada. Agora, uma recomposição de perda inflacionária para quem negociou de forma ordeira, pacífica, democrática, usando os institutos legais, que é a interlocução sindical, associativa e a política. Qual o problema nisso? Com a presença dos chefes de polícia à mesa, acompanhando todo desenrolar, transcorreu, secretário, na mais absoluta ordem, na mais absoluta democracia. O que nós esperamos do governo é que o governo apenas cumpra o compromisso que foi firmado em ata, que foi reafirmado em nota, e que aqui o senhor renovou esse compromisso por 4 vezes. É isso. Mas nós não podemos deixar de dizer o transtorno que essa emenda causou e que, se houve condução política errada, por parte das lideranças de governo ou por parte das lideranças aqui da Assembleia, eu não sei. Mas que ela trouxe um prejuízo, isso é fato, está colocado. Porque não era para isso acontecer. Então eu entendo, secretário, que o senhor tem um papel importantíssimo nesse momento. Primeiro, de alertar o governador do compromisso que ele fez, que o senhor assinou em nome dele, o secretário Otto Levi, que foram signatários por parte do governo, e o compromisso que ele tem de sancionar. E, obviamente, de vetar a emenda. E nós temos que trabalhar aqui, todos nós, deputados estaduais, temos que trabalhar aqui muito para que essa emenda seja derrotada e para que demagogia... não é emenda número 2, não, a emenda foi uma emenda 171, em referência ao artigo 171 do Código Penal, né, que é obter para si ou para outro vantagem, né, de forma fraudulenta, né, doutora Celise? É 171, meio fraudulento. Qual o meio? Uma emenda 171. Doutora Larissa, nós que somos do ramo da atividade policial, nós temos que chamar mesmo emenda 171, demagoga, porque não tinha acompanhamento de impacto financeiro, não tinha nada. Então insistiram. E depois, durante os discursos, eu ouvi assim: não, nós apresentamos a emenda para abrir o debate com o governo. Nós apresentamos a emenda para abrir o diálogo. Falei, olha, não se faz isso. Isso é uma atitude irresponsável. Apresentar emenda para abrir diálogo, percorre os caminhos, né? Percorre os caminhos, usa os meios que tem, como a segurança pública utilizou. Então eu quero aqui deixar claro, secretário, que nós vamos trabalhar para a derrubada da emenda. Aguardamos, e aqui reforço a fala do Bruno Viegas, nós gostaríamos que o governador respondesse o mais breve possível com a sanção e acabasse com a especulação, com a dúvida, com a futrica, com a insegurança e a instabilidade que paira hoje na cabeça de todos os servidores da segurança pública. E aqui, obviamente, nós temos o dever, né, o líder Luiz Humberto Carneiro está aqui e outros líderes se encontram aqui,
de costurar aqui um acordo político para a derrubada da emenda, até porque todos que aprovaram e assinaram já viram o estrago que ela fez. Então, agora está na hora de ter um pouquinho mais de, eu diria, de compreensão do momento que nós estamos vivendo e, obviamente, derrubar. Eu tenho certeza que a fala de Vossa Excelência foi uma fala equilibrada, uma fala sensata, mas uma fala que não foi na condição de incendiário. Pelo contrário, a fala de Vossa Excelência foi de muita tranquilidade, de muita serenidade. Então, são essas nossas considerações e eu passo a palavra ao senhor para que o senhor possa encerrar os nossos trabalhos. Presidente. Pois não, deputado. Se me permite, só para eu fazer... Vossa Excelência tem a palavra. Só para fazer uma correção aqui e pedir desculpa à nossa subsecretária adjunta de Planejamento e Gestão, a Luísa, uma mulher aqui representando o governo, lembrando que esse governo tem valorizado muito, né, Luísa, as mulheres. Eu te peço desculpa, na hora cumprimentei o pessoal da segurança, né, e o secretário Bilac, mas você hoje, representando a Secretaria de Planejamento e Gestão, viu? Meus cumprimentos e parabéns pelo trabalho que a Secretaria tem feito para poder gerir os servidores desse Estado. Obrigado, deputada Celisa Viola. Com a palavra, o deputado Bilac Pinto, secretário e deputado federal Bilac Pinto. Bom, nós já vamos agora entrar nas considerações finais. Eu quero agradecer a todos que, de uma certa maneira, participaram aqui conosco, cumprimentar o sargento Rodrigues, que preside a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e todos os deputados que estão aqui conosco, a deputada Celisa da Viola, doutor Eli, deputado Gustavo Santana, coronel Sandro, deputado Roberto Andrade. Quero cumprimentar aqui também o deputado João Magalhães, o deputado Tico Torres, o deputado Bruno Engler, cumprimentar o líder do governo aqui, deputado Luiz Humberto, saudar aqui os meus colegas que me acompanham nessa audiência pública, que nós temos um orgulho de estar participando com vocês, a secretária do Planejamento em Exercício, Luísa Barreto, que está aqui conosco, o comandante Estevam, o doutor Wagner, o coronel Giovanni e o secretário Mário Lúcio. E dizer a vocês, sargento Rodrigues, apenas já iniciando, do nosso respeito pelo Poder Legislativo, pela autonomia da Assembleia Legislativa e de seus parlamentares, e dizer que, através do diálogo, através da representatividade política, do convencimento, nós vamos todos juntos superar obstáculos e esperamos em breve, no dia 17, o governador estar efetivamente tomando uma postura que seja a melhor postura para Minas Gerais. Muito obrigado a todos vocês e um grande abraço. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões ordinária e extraordinária, com a finalidade de apreciar, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.